Eu vou torcer pro Botafogo mesmo. Aí, tá vendo? O Botafogo tem hoje bons jogadores. Meus amigos, essa imprensa tá de brincadeira quando fala essas coisas sobre o Botafogo, né? Não é justo o que eles estão falando, não tem condições que eles não estão vendo o futebol. Certamente eles estão vendo o Botafogo errado, estão vendo o futebol errado. Não tem como eles falarem essa barbaridade do Botafogo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. E o meu Fogão vive uma ótima fase, com muitos destaques na equipe. Tava falando com um grande amigo meu, o Thiagão, que ele falou: Fernanda, tem noção, a gente tá com 7 jogadores com as suas seleções, Mais né? que o Real Madrid. Mais que o Real Madrid! E o Canu falou: do dia pro outro, você acha que a gente vai? Mudamos, Canu! Mas um beijo pro Canu, família do Canu que assiste a gente, um beijo queridíssimo. Mais um deles muito especial, quem é que tá aparecendo muito nessa temporada? Você sabe quem é? Números incríveis? Roda, VT. A semana de Igor Jesus foi perfeita. O jogador foi convocado para a seleção brasileira e voltou a decidir uma partida. Foi dele o gol que garantiu os 3 pontos em cima do Atlético Paranaense. Igor Jesus vive um sonho desde que chegou no Botafogo. São 7 gols e 2 assistências em 19 jogos. 2 desses gols foram importantes nas oitavas de final da Libertadores. 3 dos 5 gols no Brasileiro serviram para colocar a equipe em vantagem. O atacante foi muito elogiado pelo técnico Arthur Jorge, considerado por ele como o melhor atacante do futebol brasileiro. Igor terá a oportunidade de brigar por uma das posições na equipe de Dorival Júnior. Endrick, Richarlison, João Pedro e Evanilson já foram testados, mas nenhum deles conseguiu se firmar. Igor Jesus nasceu em Cuiabá e chegou ao Coritiba através de um projeto no Mato Grosso. Ele defendeu o Coxa em 56 jogos com 7 gols marcados e 2 assistências. Depois foi vendido para os Emirados Árabes. Decidiu voltar ao Brasil por mais visibilidade mirando a seleção brasileira, feito conquistado. E agora, a torcida botafoguense espera outro feito no fim do ano, a Taça de Campeão. Ai, meu Deus, Vene Casa... Pois não? Que cara era aquela que você tava fazendo? Nada, eu tava lendo ali o painel ali. Ele fez a cara, sabe depois do quê? Que saiu a frase assim, ó. A Taça de Campeão. Aí ele fez essa cara. Toma! Você tá rindo? Não, eu pra mim é o campeão. Falei com o Pedrosa ontem, Não fiz a vem minha secar meu simulação. time não, hein, Vene Casagrande? Não, zero Sai secar. fora, hein? Até porque eu sou futebol carioca. Entre Botafogo e Palmeiras, sem sombra de dúvidas, o Botafogo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês de coração, quando as pessoas me perguntam. Aquele Vene fica falando lá, eu posso falar? Eles dois torcem pro Fogão de verdade. Pô, Botafogo e Corinthians, falando... eu parecia torcedor do Botafogo, cara. A gente brinca, mas a gente jamais vai torcer para outro time que não seja o carioca. Óbvio que se o Botafogo perder o título, a gente vai dar uma zoada. Tem um time que a gente não torce muito. Vem cá, ele é vermelho e preto? Não. Eu não cito o nome, Júnior. Ah, tá. Se alguém não colocar contra a A parede... sede fica ali na Gávea? Eu passo ali às vezes, lugar bonito. Lugar bonito. Ai, Vene, mas olha aí. Relaxa, ninguém desconfiava. Belos números. A gente fica falando da magia que é o Botafogo. É o Volta Redonda. Que inclusive tá na Série B Série agora. B. Parabéns. Todo mundo lá, Fiston, Jair Correia, um beijo. Aliás, vamos tentar trazer o pessoal do Volta aqui. Concordo. Muito importante aí. Agora eles estão na Série B. Um beijo, pessoal do Voltaço. Belo trabalho. Ô, Vene Casagrande, fala do meu Fogão. Vamos lá. Essa mística aí da questão do Botafogo e da seleção brasileira, que é uma das coisas que o torcedor botafoguense mais se orgulha. E aí a gente viu aí agora o Alex Telles, quando ele fala na sua chegada, né? Ele fala, Verdade. eu também venho aqui pra tentar voltar à seleção brasileira. E olha, ele já performou aí 4, 5 jogos no máximo e já voltou, né? Assim, hoje a gente tá entendendo que o cenário brasileiro também tá sendo uma forte vitrine pra seleção brasileira. Sem sombra de dúvidas. Tanto é que todo jogador com status, por exemplo, o status de atleta que ele tem, quando vem pro futebol brasileiro, eles falam isso, sobre a visibilidade que o futebol brasileiro dá. A verdade é o seguinte, a gente tem o complexo do vira-lata aqui, porque a gente pouco valoriza o nosso futebol. Perfeito. Se você parar e analisar, o futebol brasileiro é muito
bem disputado. É muito mais difícil, por exemplo, você ganhar um campeonato brasileiro que, exemplo, um campeonato italiano. O campeonato brasileiro é muito mais disputado, a verdade é essa. A gente começa a competição aqui no campeonato brasileiro com, sei lá, 10 equipes que podem brigar ali pelo título, 8 equipes. A verdade é essa, e de fato o futebol brasileiro está dando uma grande visibilidade. E o Botafogo, agora também se tornando SAF, também está dando uma grande visibilidade. Então não é por acaso que o Botafogo tem 7 jogadores, se a gente levar em consideração aquele garoto do Sub-20, são 8 jogadores convocados nessa Sabe quem é o Yarley? FIFA, né? Aquele que foi, Ponta. puxou pra dentro, Eu sei, do puxou Carioca. pra fora. Foi muito Lembra? bem. Contra o Fluminense? Puxa, arrasta, arrasta. Ele é um bom garoto, joga muito. Entender que o Palmeiras, não tendo essas duas competições, ele pode buscar o título do Botafogo, que para mim quem ganha o título é o Botafogo. Eu acredito sim, acredito porque por causa disso. O Botafogo tem a Libertadores, que com certeza é prioridade pro lado de lá também, como era no Palmeiras. Tem jogos difíceis aí pela frente, tem o desgaste, tem viagem, e o Palmeiras só tem uma competição. Com certeza. O Botafogo, eu acho que esse ano o Botafogo é um time mais maduro. O que prejudicou o Botafogo ano passado, além da virada do Palmeiras... Não ser maduro, né? Palmeiras, não ser maduro foi a troca do treinador. O treinador saiu, né? Eu acho que o John Textor, cara, eu acho que ele arrebentou com o ambiente. Com a arbitragem, Mas pior o menino fez também, né? O auxiliar do Abel acho também. que quando ele colocou o Lúcio Flávio também lá, o ex-jogador também, o Botafogo arrebentou. O Caçapa não. O Caçapa fez O uma... Caçapa foi bem pra caramba. Bem, aí saiu, foi pro time dele da França, né? E ele ficou com o Lúcio Flávio. Mas aí é escutar jogador, né? Tem que ter convicção. O Caçapa foi pra Bélgica, não foi? Acho que foi pro time dele, né? Foi pro time dele que ele tem pra lá, então, tem que ter convicção. Eu acho o Botafogo desse ano um time mais preparado. O Palmeiras briga pelo título pra vocês três, rapidinho? Eu acho que briga. Palmeiras e Botafogo. Só os dois. E tem confronto no Allianz Parque. Vamos lá, então. Pra mim, o Botafogo é campeão. Pra você, Veloso? Pra mim, o Palmeiras. Pra você? Pra mim, Botafogo. Pra você? Palmeiras. Pra mim, Botafogo é campeão da Libertadores e o Botafogo é campeão do Brasileiro também. Pensando qual música que eu vou pedir pro Pedrinho. É melhor, eu ia pedir o Chaves, que eu fiquei um pouco... Mas essa é boa. É boa, é boa. Fernandão, a gente tem a sonora, João? Vamos ver o Zico. Hoje em dia, se não tiver Flamengo, não ser Botafogo mesmo. Tá vendo? O Botafogo tem hoje bons jogadores. Não tem? Ótimo. Luiz Henrique é um ótimo jogador. Aquele menino novo que fez na Argentina, o Almada, é bom. Mas de brasileiro, aquele menino lá, o Igor Jesus. Igor Jesus, ele foi convocado, eu acho. Foi convocado em seleção agora. Pô, vamos ver, né? E aí, Fernandão? Já vê, dificilmente o Galo tá errado. Quando ele tá errado é porque ele tá certo. Não, mas nesse caso ele continua estando certo. Primeiro, porque é um time do Rio de Janeiro e a gente sabe a importância, o Botafogo não ganha desde 95. E quando, eu já falamos isso aqui algumas vezes, eu e Flavinho, com relação ao modelo, ao processo. O Botafogo hoje é uma equipe que está sob o comando da SAF, né, da empresa do John Textor, e a gente sabe a dificuldade que vivia antes da SAF chegar, e infelizmente, o futebol brasileiro ele é balizado por vitórias, por conquistas. E quando um time que está com uma SAF bem gerida até o momento, pelo menos dentro do clube, né, não com relação ao que o Textor costuma falar fora do âmbito da gestão do clube, é importante ganhar, porque quando ganha, valida o processo. E aí você encaminha outras equipes a fazerem o mesmo. É óbvio que você espera que seja uma SAF que te dê um retorno positivo com relação ao investimento, com relação à organização, como vem acontecendo com o Botafogo. E o Botafogo vencer no campeonato esse ano, ou nos próximos anos, é super importante pra gente se organizar como competição e como futebol. Muito bem, Fernandão, bela explicação. Óbvio que dá pra entender o ponto de vista do Zico. Por exemplo, a gente é donos da Bola Rio. A gente fomenta o futebol carioca. A gente fala, a gente respira futebol carioca. Daqui a pouco a gente vai falar, Dorival acabou de testar o Igor Jesus titular. Pra gente é maravilhoso. Atacante do Botafogo, a gente vai falar mais sobre isso já, assim que acabar esse assunto. Mas existe uma rivalidade. E o torcedor do Botafogo aproveitou pra sacanear o do Flamengo na postagem. E o do Flamengo, pra falar, o Zico é tão bonzinho que ele tem pena, e ficou aquela guerra. Mas eu queria saber a opinião de vocês. E agora do Flávio Amêndola, que é um botafoguense enrustido, a gente já sabe. É verdade. Aí ele fala que é por causa do vovô. Mas é mesmo. Qual é o nome do vovô? Seu César, infelizmente Seu César. não está conosco. Mas tá feliz lá no céu vendo o Botafogo voando. Não, só se ganhar. Ano passado ele deve ter se revirado no túmulo. Tadinho, ainda bem que ele não estava aqui, graças a Deus. Mas, GV, eu só tenho que... Eu falo isso, especialmente para vocês, não aqui no programa, né? Mas no nosso grupo, nas nossas conversas, que eu sempre vou torcer pelo Botafogo, especialmente quando não tiver o Flamengo. Porque eu já naturalmente gosto do Botafogo
E eu acho que além disso, além da questão do gosto, da questão familiar, a gente observar, o Botafogo é o melhor time desse ano do futebol brasileiro. Verdade. É o time mais constante. Desde o início da temporada até aqui, oscilou como muitos outros, mas se a gente olhar para um contexto geral, é um time que vem fazendo um grande trabalho, com o Arthur Jorge especialmente. E diferente do ano passado, que foi aquele turbilhão no início e depois caiu. Esse ano não, esse ano o Botafogo está conseguindo se manter. Então eu acho que, eu concordo muito com o Fernandão que, infelizmente, tem muita gente que só valoriza quem ganha. Então, para o Botafogo ser, em termos, né, validado para muitas pessoas, especialmente colegas nossos de outros lugares, vai precisar ganhar. Então eu estou totalmente de acordo com o Zico. Eu já tinha esse pensamento antes mesmo dele. E se eu tivesse um pensamento diferente, ouvindo ele falar, eu também parei para pensar. Eu acho que o Botafogo está numa situação muito legal de ser líder do brasileiro com chances reais de ganhar um brasileiro. E, para mim, chances reais de ganhar a Libertadores. Sim. Se for contra o River, eu acho que diminui um pouco, porque a gente conhece o sistema, parceiro. E o sistema é Flórida. Sim. Sabe, lá nos Estados Unidos? O sistema é Flórida. No Monumental, contra o River. Entretanto, se o Botafogo consegue ganhar a Libertadores do River no Monumental, vira a maior Libertadores dos brasileiros. Jogo único lá. Não, é muito grande. É muito grande o negócio. É muito grande. É uma Libertadores Alexander. Mas tem um outro lado da moeda, que é o Botafogo ter um revés aí no jogo do dia 1º de dezembro. E se o Botafogo tiver na final da Libertadores, o jogo contra o Palmeiras, que ia ser 1º de dezembro, não vai poder ser, porque é o mesmo final de semana, então deve antecipar, e aí esgaça um pouquinho pro Botafogo. E na Libertadores, e terminar um ano em branco, que aí eu acho que é a injustiça da bola, corroborando o que vocês estão dizendo. Um ano fantástico, e às vezes a gente sabe que futebol, bola bate na trave e entra, bate na trave e sai. Mas se houvesse justiça no futebol, ele esquece torcida. Justiça. Botafogo esse ano tinha que beliscar alguma coisa. GV, e dentro do contexto como empresa, o que o Botafogo é hoje, né, pela SAF, o Botafogo vem entre aspas, dando lucro, porque o Botafogo saiu da Série B para a Série A. Da Série A se classificou para a Sul-Americana, da Sul-Americana para a Libertadores desse ano, e esse ano ele está com condições de ganhar 2 campeonatos. No gráfico da empresa. É isso aí. Tá dando lucro, tá crescendo. Então, a ideia é que o Botafogo vença para que sirva de exemplo para outras equipes que ainda não se tocaram que o método de gestão tem que ser o mais profissional possível. Mas tem que ter também o dinheiro do John Textor. Mas é isso que eu ia falar. Há quanto tempo tá o John Textor? 2 anos ou 3? Não, 3 eu acho. 3 anos, acho né? que ele comprou, tava na Série B subindo. Vamos ver as outras SAFs, então. Vasco, tava quebrado. Esquece o Pedrinho. Sim. Cruzeiro, 7, caiu tudo. Não. O Cruzeiro deu lucro. Pro Ronaldo. O Ronaldo comprou por 400 e vendeu por 600. Não. Deu lucro. Tu avaliou o Botafogo desportivamente. Campeonato e classificação, não falou financeiramente. Então tô levando pro desportivo. Tá bom. Vasco não deu certo. Não deu certo. A SAF. O Cruzeiro não caiu. O Cruzeiro não caiu, Saiu da B foi mal. O Cruzeiro subiu e não caiu. Subiu e não caiu. Mas não foi tão bem. O Cuiabá foi bem. O Cuiabá vai cair agora, né? Esse ano que deu. É a liderança incontestável do Botafogo. Hoje no SBT Brasil, o César Filho fez alusões ao vocabulário das eleições, né? Olha, Flamengo, Botafogo e Palmeiras estão na liderança das pesquisas. Na margem de erro. É ainda a margem de erro. São 3 pontos, né? A diferença estava em 1 ponto. O Palmeiras empatou com o Bragantino em Bragança. O Botafogo ganhou do Atlético Paranaense jogando em Curitiba e voltou a ter uma diferença, uma vantagem de 3 pontos. Se a gente pudesse imaginar, vamos fazer um exercício aqui de imaginação quase impossível, que eles conquistassem os mesmos resultados em todas as rodadas do campeonato, daqui até o final, os mesmos resultados. A partida entre Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada seria a final do campeonato. Claro que é muito pouco provável que toda rodada um ganhe, um perca, um empate e eles consigam os mesmos resultados. Mas são os 2 únicos times que dependem só deles para conquistar o campeonato. O Botafogo com mais proximidade do título. O que é esse Botafogo hoje, Emerson? Esse Botafogo foi um caso do ano passado. O Botafogo começou esse ano com muita gente desconfiada. Pô, eu ouvi dizer que teve gente que falou que o Botafogo ia brigar lá embaixo na tabela no ano. E nós temos um Botafogo, para não dizer inquestionável que futebol é complicado, um Botafogo que você vai achar pouquíssimos jogos, detalhes para dizer,
o Botafogo não está deixando nenhuma dúvida. E começou o ano exatamente com essa desconfiança de todo mundo por conta da última temporada que teve aquele final trágico. E qual né? foi a virada? Então, eu acho que a manutenção do elenco é importante, e o Botafogo fez isso, e trouxe peças fundamentais, e que encaixou muito bem. E o Botafogo vem jogando muito bem, é muito consistente, né, Kleber? Não tem um time no Campeonato Brasileiro que consiga repetir atuações tão bem quanto o Botafogo. Com o mesmo padrão, né? É impressionante. Eu acho que o Palmeiras e Botafogo, mas o Palmeiras ainda teve um buraco. O Palmeiras teve uma queda. Umas rodadas atrás, após as eliminações, o Palmeiras... Ficou 5 jogos sem ganhar. Exatamente. Aí subiu. Mas você pega o Botafogo, o time do Botafogo, o John não estava ano passado, né? Não. O lateral direito agora é o Vitinho, né? Vitinho também não estava ano passado. A dupla de zaga agora é o Alexander Barbosa e o Bastos. Não estavam ano passado. O Bastos joga demais. Joga demais. Angolano, né? Angolano. Isso. O lateral esquerdo... Barbosa E eu tô dizendo assim, o Adrielson voltou, tem jogador que já estava lá o ano passado. Eu tô falando só do time titular. E agora tá jogando o Alex Telles, mas jogou o Cuiabano e o Marçal ainda tá lá. O Marlon Freitas estava o ano passado. O Marlon Freitas sim. O Gregory chegou ano passado. Chegou agora. Chegou esse ano? Chegou esse ano. Bom, mas o Gregory chegou agora com o Marlon. Acho que o Botafogo, com o Savarino e com o Almada, ele conseguiu uma dupla que faz lado e meio de campo boa. Né? E hoje, o Luiz Henrique está jogando muito. Seleção. E hoje, ele se dá o luxo de ter o Tiquinho no banco. Outro de seleção que chegou Tá aí, jogando o Igor, que foi convocado para a seleção brasileira. Você que não gosta de ninguém, de elenco nenhum, que todo time vai perder todos os jogos, Fala mal do Real Madrid. Ninguém aguenta. Que o Real Madrid é cavalo paraguaio. Por que o Botafogo está tão bem? O Botafogo evoluiu muito, inclusive no fator psicológico também, Kleber. O Botafogo, comparado aí com o ano passado, é um time muito mais maduro. E o Botafogo, até algumas partidas que ele derrapou, aquela partida contra o Cruzeiro, se eu não me engano, no Engenhão, que o Cruzeiro foi bem, até venceu o Botafogo lá dentro, o Botafogo não se abalou. O ano passado, quando o Flamengo venceu o Botafogo no Engenhão, ali o Botafogo tomou um soco no queixo. E aí depois daquele jogo contra o Palmeiras, que houve aquela virada do Palmeiras, ali derrubou de vez. O Botafogo esse ano, além de ter um time mais forte comparado ao ano passado, é um time muito mais maduro e seguro psicologicamente falando. Eu acho que agora, com essa derrapada que o Palmeiras deu, tudo bem, tem um confronto direto, ainda muita coisa pode acontecer, mas eu acho que o Botafogo abriu uma vantagem excelente que deve segurar até o final. E o Botafogo tem a semifinal da Libertadores da América, né, que vai fazer... Uma é Atlético e River Plate, a outra é Botafogo e Peñarol. Então, tá brigando. O Arthur Jorge veio da onde? Não era? Ele estava do Braga, né? Foi do Braga, né? Foi do Braga e veio pro Botafogo. Tá fazendo um ótimo trabalho aqui. Tem um outro técnico português, famoso, conhecido, o Arthur Jorge, lá dos anos 80, já faleceu, inclusive, né? E ele foi campeão mundial. Ele foi campeão da Europa e campeão mundial com o Porto. O Porto tem 2 títulos mundiais, né? O mais recente, que é dos anos 90, com o... 2004, né? De 2004, com o Zé Mourinho. E lá atrás, com 87, com o Arthur Jorge. E tinha muito brasileiro lá, Juari, Casagrande, vários jogadores. Então ele me parece ser um cara assim muito... Ele tem a vibração e ele tem ao mesmo tempo uma certa tranquilidade para tocar o time. Agora é o seguinte, você tem a classificação aí, a última, só a parte de trás da tabela? Só se a gente... Pode ser a classificação inteira até, se vocês quiserem. Só para eu mostrar um negócio e entrar num novo assunto aqui, ó. Deixa eu vir aqui para não sair da frente. Aqui. Ó, 60 Botafogo, 57 o Palmeiras, certo? Todos eles com 29 pontos, a mesma coisa. O Fortaleza perdeu do Grêmio nessa rodada, então ficou a 5 pontos do Botafogo. O Flamengo, com essa vitória, chegou, mas o Flamengo ainda não consegue alcançar o Fortaleza, mesmo se vencer o jogo a menos que ele tem. É um confronto com o Internacional. O São Paulo perdeu. El Botafogo, el próximo rival, el equipo probable de Botafogo, porque el tema de Botafogo no tiene un 9 que concrete las jugadas. Arthur George es el técnico. Igor Jesús es el 9 en este momento. Igor, que es muy buen jugador, pero no es un 9 claramente definido. Acá el alma del equipo es Thiago Almada y Savarino. Es controlar esos dos, más Thiago Almada que Savarino. Yo me acuerdo cuando vino acá a jugar el Zulia,
que el Zulia le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Con gol de Savarino. 1-0. Zulia, que era el equipo de Arango en ese momento, que era el dueño y había venido a jugar al Zulia. Tal cual. Había venido a jugar y Savarino termina siendo el único gol con el cual el Zulia le gana a Nacional. Increíblemente. Ahora, si el fútbol habrá cambiado, que un venezolano es figura en este equipo de Botafogo. Sí, sí, pero el alma del equipo es Thiago Almada. No, Thiago Almada, el Thiago argentino, Almada. que Pero pateó el penal notablemente. Sí, sí. Vitiño, que vos Vitiño, que una juega cosa de bárbaro, pero ayer en el penal la sacó del estadio. Una cosa de locos. ¿Cómo le puede pegar tan mal a un brasileño? No. Porque, a ver. Igual, y déjame decirte algo, ya que estamos hablando de Sí. Botafogo en la definición. El arquero de San Pablo me ponía yo, era más o menos lo mismo. No Sí. pegó una, no solo no atajó una, No, no, y no fue- pegó una, y la que agarraron la tiró a la luna. Sí, totalmente. No, lo que hace Vitiño. Vitiño sí es un lateral típico brasileño. Y bueno. Este viene por raya de fondo y mete el centro. Y Alex Telles también sube bastante para aquel Sí, sector. los laterales sí. estos, Ah. los del Botafogo. Este es un equipo con mucha dinámica. Este es lo que pasa Mucha en dinámica el segundo tiempo. Lo que pasa es que el equipo en la mitad de la cancha se descontrola. Marlon y Gregore se descontrolan, no logran marcar a los. Pasa eso en el segundo tiempo en todos los partidos. Lo vi con Palmeiras antes, inclusive. ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que, por ejemplo, el San Pablo no tiene un fútbol fluido, Tola, a ver si coincidimos, pero tiene un tipo como Caleri. Caleri tuvo una ayer en el segundo tiempo que es increíble el gol que se perdió. No, es increíble el gol que se perdió Caleri. Solo debajo del arco. Y la tiró afuera. Porque la pelota le quedó un poco alta y le pegó. Y después hizo un golazo. Y después, a falta de 4 minutos, le mandan un centro a la izquierda, el tipo salta, cabecea, le saca medio metro a los centrales del Botafogo, ¡bum! Golpe de cabeza y empata el partido. Y después cerra el penal. Después arranca pateando los penales y erra el penal. No. O sea, pero no tiene este equipo un Caleri. Que Caleri vos lo dejás. A ver, le das 1 metro y el tipo te clavó. Claro, porque Igor, Este no tiene. Igor Jesús es un centro delantero más como de veloz, esperando siempre la pelota filtrada. Tal cual. Es lo que es. No tiene tanto peso dentro del área. Y Savarino, buen jugador, pero es livianito. Sí. Thiago Almada, es buen jugador, livianito, Bueno, el argentino. Pero de todas maneras son los jugadores a controlar. esos No, dos. está Sí, bien, sí. pero por eso te quiero decir, es un equipo que tiene gran dinámica, donde los laterales suben, por ejemplo, que acá en el San Pablo vinieron al Parque Central, los laterales no cruzaron pasaron hasta la la mitad de la cancha. cancha, no. Este equipo lo que tiene es que es súper explosivo, es el equipo más explosivo que hay en todo el continente, de mitad de cancha para arriba, de 3 Pero cuartos no cancha. concreta. De 3 cuartos cancha para arriba. Pero porque si concretara, Sí, sí. te golearía todos Sí, los sí, partidos. sí. Pero no concreta en la dimensión de lo que crea. ¿Por qué? Porque no tiene un 9, no tiene un Caleri. Este equipo con un Caleri acá, olvídate, te arruina. Porque el Pero- gol de ayer lo termina haciendo desborde de Savarino, Thiago Almada tira al medio, el arquero rechaza y entra Thiago Almada y le pega. Sí. O sea, ¿me entendés? O sea, no había un 9-9 El gol específicamente. del partido con San Sí. Pablo arranca, San Pablo saliendo con la pelota, la pide el volante central, pierde la pelota saliendo de su campo. Ahí arranca lo que es la jugada del gol justamente de Botafogo. Otra cosa que tiene importante este partido. Peñarol define acá. Con San Pablo definía en el Morumbí. Quieras o no, hoy por hoy juega eso, Tola. ¿Cómo no va a jugar? No, es importante. No, porque en cierto momento te acordás que se decía, no, es mejor jugar de visitante, pues siempre todo el mundo acomoda el cuerpo para el lado que más le conviene. Y es un equipo joven. ¿Eh? Este es un equipo joven. ¿Eh? Es un equipo joven. Sí, eso que dice el Toro está bueno, porque yo no le he visto tanto líder a este equipo. No tiene un tipo que, digamos, ¿me entendés? Como el Flamengo era un desastre, pero tenía a Gerson, que era un líder en la cancha. Este equipo no le veo líder. Le veo buenos jugadores, pero no de liderazgo dentro del campo de juego. Bueno, dame el cuadro de Libertadores de octavos en adelante para ver cómo va la cuestión y ya después hacemos la pausa. Está River. Si hoy hubiese clasificado Flamengo, eran 3 brasileños y River. 3 brasileños y River, que ya pasó esto. Sí, ha pasado, claro. Peñarol se mete junto con River en semifinales. Son los impostores que están. Pero no, básicamente Peñarol, digo, ha marcado la sorpresa de la Copa Libertadores de América, más allá de River ser no jugó contra ningún brasileño, ¿no? ¿Eh? River no tuvo que jugar contra ningún brasileño. Es cierto, no tuvo que jugar hasta el momento con ningún brasileño. Jugó con de los rivales que podías elegir, o sea, está en octavo de final, Peñarol jugó con un rival más sencillo que River. Pero después River con Colo-Colo, la verdad Colo-Colo era el más fácil de cuarto de Y final, querete una cosa, aunque no le fue fácil. y Colo-Colo jugó mejor de local y mejor de visitante que River. Dio batalla. Para lo que había salido de la serie. No dio merecía batalla. perder en Buenos Aires con River. Claro, para la serie que hizo, dio batalla. El tema es que justo Arturo Vidal habilitó a todo el mundo en contra de Increíblemente, River, ¿no? increíblemente. Que un jugador como Arturo Vidal te quede habilitando
a todo el mundo como quedó gritando es insólito. Pero que Peñarol esté acá, más allá de ser pentacampeón Peñarol de la Copa Libertadores de América, es la sorpresa de la Copa, ¿no? Sí, claro. Esto te devuelve la confianza, loco, te devuelve, no sé, por fin ves un equipo uruguayo en semifinales de Copa Libertadores de América, que hoy 8 brasileños pueden jugar en Copa Sudamericana também. Praticamente vão ser brasileiros, o que vão terminar definindo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O vídeo do Botafogo. O Botafogo tem desfalques, tá? Desfalques importantes, né? Já que muitos jogadores, 7 jogadores foram convocados e o Botafogo tem agora, dia 18, faltam 10 dias para a partida, um jogo contra o Criciúma em casa. Só para vocês verem a treta que estão falando aí na mídia, né? É que o Botafogo contra o Criciúma em casa tem chance sim de perder pontos. E o segundo colocado contra o Juventude, na casa do Juventude, tem chances grandiosas de vencer a partida, de ganhar o jogo. É inacreditável como, né, a balança ela não é justa conforme a mídia quando se trata de Botafogo e outro time. A balança não é justa. Por quê? Em todas as circunstâncias, analisando todos os momentos, todos os jogos que aconteceu, todos os times que foram na casa do Juventude, que perderam, times, eu estou falando times, né, que estão brigando na parte de cima, foram lá e perderam, né, e times que enfrentaram o Criciúma jogando, o time jogando em casa, o Criciúma jogando fora de casa, a maioria venceu, e quando é a vez do Botafogo, o Botafogo vai perder, segundo a mídia. E quando é a vez do segundo colocado contra um Juventude que vem jogando bem, principalmente em casa, bate em geral, aí vai ganhar do Juventude. Na minha opinião, a balança ela não é equilibrada de forma justa quando o assunto é Botafogo. Mas eu sei o que é isso, porque não querem que o Botafogo venha ser campeão brasileiro, já que o segundo colocado não ganhou nada esse ano, a não ser o campeonato estadual da sua competição, do seu estado. Mas e aí? O que é que vocês acham a respeito dessa mídia que está falando essa barbaridade aí do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!